Olá, alunos! Nessa aula eu farei a correção da atividade da última semana. Então vamos lá. A primeira pergunta nos dizia o seguinte: a fração 5 sobre 4 em número decimal é... Então, para responder essa questão, eu falei a vocês que poderiam estar utilizando a calculadora. Nós vamos colocar 5 dividido pelo número 4. Então, apertando igual, vamos encontrar o número 1,25. A questão seguinte, então vou zerar aqui a calculadora, apertando o botão AC. Ele pergunta: a fração 20 sobre 50 em porcentagem é... Então, só lembrando, gente, o primeiro passo que eu expliquei foi 20 dividido por 50. Nós vamos encontrar o número decimal 0,4. E para transformar em porcentagem, nós multiplicamos por 100. Então, encontramos 40. Então, a resposta aqui vai ser 40%. Continuando, vou zerar aqui a calculadora. Qual das frações a seguir representa 50%? Então, a primeira eu vou fazer 1 dividido por 4. 0,25 vezes 100 seria 25%. Então, é a primeira resposta? Não. 1 dividido por 50 dá 0,02 vezes 100 dá o número 2. Representa 50%? Também não. Então, aqui eu já vou pular logo para que é a resposta. Quando eu coloco 1 dividido por 2, eu encontro 0,5 e vezes 100 seria 50%. Então, a resposta correta dessa questão seria o número 1 sobre 2. A questão seguinte, ele pergunta o número 0,2 na forma de fração é... Então, gente, essa questão, como eu não expliquei a vocês como transformar número decimal em fração, vocês poderiam pegar as soluções e estarem testando. Então, quando eu faço 1 dividido por 5... eu obtenho 0,2. Então, já na minha primeira tentativa, eu cheguei na resposta correta. Na sequência, vem a questão da simplificação de frações. Então, 8 sobre 10. Quando eu quero a forma simplificada, eu quero uma fração menor. Se eu simplificar 8 sobre 10 por 2, então 8 dividido por 2 ficaria 4. E 10 dividido por 2 ficaria 5. Então, a resposta seria 4/5. Lembrando que vocês, na aula anterior, observaram que a gente pode aumentar proporcionalmente ou dividir em proporcionalmente a fração. Na sequência, nós temos a fração 6 sobre 20 pode ser simplificada em... Então, a primeira opção estava 6 sobre 20, não houve simplificação. A segunda tem 3 sobre 10. Então, 6 dividido por 2, 3. 20 dividido por 2, 10. Tem 1 sobre 2, que não é a resposta. E tem 5 sobre 10, que também não é a resposta. Então, a resposta correta seria, que a forma simplificada é 3 sobre 10, já que 6 sobre 20 não foi feita uma simplificação. Na sequência, nós temos a pergunta: 5 sobre 2 é maior que 2/5? Essa afirmação é verdadeira ou falso? Então, a gente pode testar aqui na calculadora. 5 dividido por 2 é 2,5. E 2 dividido por 5 é... 2 dividido por 5, eu fiz multiplicação, é 0,4. Então, 2,5 é maior que 0,4. Então, a fração 5 sobre 2 é maior que 2/5. Na sequência, temos a pergunta: a fração 3 sobre 5 é maior que 5 sobre 3? A ideia é a mesma. Então, eu faço 3 dividido por 5, eu tenho 0,6. Então, a primeira fração vale 0,6. Quando eu divido 5 por 3, eu encontro o número 1,666, arredondando 1,7. Então, 1,7 seria maior
né, do que o primeiro valor, que foi 0,6. Então, a fração 3/5 é maior? Não. Essa afirmação é falsa. Na sequência, nós temos a pergunta. A fração 4/5 é maior que 5/10? Então, aqui a gente pode estar fazendo a anotação dos valores. Então, quando eu tenho a fração 4/5, eu vou colocar aqui, eu vou zerar a calculadora. 4 dividido por 5 vale 0,8. 5 dividido por 10 dá 0,5. Então, aqui eu já verifico que 4/5 é maior que 5/10. Então, a tendência é a primeira resposta já ser a verdadeira. Vou continuar a verificação. 8 dividido por 20 é 0,4. Ele está dizendo que é menor que 8/20. Não é. Então, a segunda afirmação é falsa. E a terceira afirmação diz que ela é igual a 2/4. Quando eu divido 2 por 4, é 0,5. Então, a terceira afirmação é falsa. Logo, a correta seria a primeira. E vamos para a última questão da correção da atividade. Ele pergunta, a fração 8/10 é maior que 8/5? Não. A gente vai fazer nas divisões. 8/10 é 0,8. A gente pode estar verificando aqui na calculadora. Então, 8 dividido por 10 é 0,8. Oito sobre 5 é 1,6. Vou dividir 4 sobre 5. 4 sobre 5 é 0,8. E 8 sobre 16 é 0,5. Então, a pergunta é, a fração 8/10 é maior que 8/5? Falso. É igual a 4/5? Verdadeiro. E a terceira diz que é menor que 8/16? Falso. Então, a resposta correta seria é igual a 4/5. Então, é isso, pessoal. Essa primeira parte, que é a correção, as respostas eram essas. Espero que vocês tenham entendido. Aqui fiz uso da calculadora para que vocês vejam que era bem mais prático vocês estarem fazendo. Quem pôde fazer anotações para ajudar na resposta, melhor ainda. Então, agora nós iremos estudar o que são proporção e grandezas proporcionais. Então, vamos entender aqui um pouco sobre proporções. Aqui eu tenho um exemplo, de forma geral. Uma fração A sobre B vai ser igual a outra fração C sobre D quando A vezes D é igual a B vezes C. Então, aqui a gente vai entender um pouco na prática como funciona isso. Eu tenho essas duas frações aqui, 2 sobre 5 e 6 sobre 15. E eu quero saber se elas são proporcionais, ou seja, se são iguais. Então, uma forma aqui da gente fazer, eu vou fazer 2 vezes 15, 2 vezes 15 é 30. Agora eu vou fazer 5 vezes 6, 5 vezes 6 também é 30. Então, dessa forma, eu posso afirmar que essas duas grandezas são proporcionais. Então, aqui é uma forma que a gente tem de descobrir
se essas grandezas são proporcionais quando a gente multiplica os números que estão nos extremos pelos números que estão aqui nos meios. Então, a gente faz a multiplicação invertida. Se a gente encontra o mesmo resultado, nós podemos dizer que elas são proporcionais. Aqui também a gente pode fazer a verificação fazendo o cálculo da fração. Lembrando que 2 sobre 5, a gente pode fazer 2 dividido por 5. E quando eu faço 2 dividido por 5, o resultado é 0,4. Se eu fizer a divisão de 6 por 15, 6 dividido por 15 também vai ser 0,4. Então, é outra forma também da gente ver que elas são proporcionais, porque elas representam aqui o mesmo valor, 0,4 e 0,4. Então, eu posso dizer que 2 sobre 5 é proporcional a 6 sobre 15. Continuando, nós vamos aqui estar estudando o que são as grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui nós vamos imaginar essa seguinte situação. O tomate, nós temos aqui que ele custa R$ 4,00 o quilo. Significa dizer que com 1 quilo você paga R$ 4,00. Se você comprar 2 quilos, você pagará R$ 8,00. Se você comprar 3 quilos, você paga R$ 12,00. 4 quilos, você paga R$ 16,00 e assim por diante. Então, aqui a gente pode pegar a ideia que a gente acabou de ver da proporção. Então, a gente tem que verificar se são proporcionais. Então, aqui para fazer essa verificação, nós temos aqui se 1 quilo custa R$ 4,00, eu quero saber se 2 quilos é R$ 8,00. Então, aqui eu vou pegar a ideia, vou multiplicar os números dos extremos pelos números dos meios. 1 vezes 8 é 8 e 4 vezes 2 também é 8. Então, eles são proporcionais. Então, aqui eu posso dizer que eles são diretamente proporcionais. Então, aqui a gente pode tentar resolver essa situação. Se eu sei que 1 quilo custa R$ 4,00, se eu comprar 10 quilos, quanto eu irei pagar? Então, aqui, vou fazer o cálculo. Lembrando que a gente vai fazer a multiplicação. Então, 1 vai multiplicar o número e 4 vai multiplicar o 10. Aqui, 4 vezes 10 é 40. Então, aqui no 4 vezes 10, vou trocar por 40. Aí eu vou pensar aqui, que número vezes 1 é 40. Então, aqui, 1 vezes, só pode ser 40, é 40. Então, aqui o valor que estava desconhecido, ou seja, se com R$ 1,00 eu compro 4 quilos, com R$ 10,00 eu vou comprar 40 quilos.
Da mesma forma, eu tenho aqui a segunda situação, aproveitando que eu já sei que com R$1 eu compro 4 quilos. Então, para comprar 32 quilos, eu vou precisar de quanto em dinheiro? Então, a gente vai multiplicar invertido novamente. Aqui eu vou ter 1 vezes 32 igual a 4 vezes o número que eu desconheço. Aqui eu sei que 1 vezes 32 vai ser 32. Então, aqui eu vou trocar por 32. Aí, agora eu pergunto, que número vezes 4 é 32? Então, aqui eu já vou deduzir que 32 é o mesmo que 4 vezes 8. Então, aqui, gente, eu concluo que se com R$1 eu compro 4 quilos, com R$8 eu compro 32 quilos. Vamos ver aqui algumas situações, problema envolvendo essa situação. Então, aqui nós temos uma porção de 100 gramas de salgadinho, tem cerca de 18 miligramas de cálcio. Quantos miligramas de cálcio tem 2.000 gramas desse salgadinho? Então, aqui nós temos uma situação. Nós vamos pensar da seguinte forma. 100 gramas contém 18 miligramas de cálcio. Então, o de cima são as gramas e o de baixo é o valor miligramas. Da mesma forma que eu achei os 100 gramas e 18 miligramas, quando eu continuo lendo a situação problema, ele quer saber o quê? Quantos miligramas? Então, o que eu quero saber é o de baixo. Tem 2.000 gramas de salgadinho. Então, o de cima vai ser 2.000. Então, agora eu vou ter que descobrir esse valor aqui de baixo. Então, só para relembrar o que foi feito, lendo novamente o problema já com os valores aqui embaixo separados, nós temos uma porção de 100 gramas de salgadinho, veja que o 100 está aqui, tem 18 miligramas de cálcio, e o 18 está aqui. A parte da pergunta, que começa daqui, quantos miligramas? Se eu quero saber quantos miligramas é porque eu não sei, então miligramas, como eu coloquei aqui embaixo, está aqui. Tem 2.000 gramas de salgadinho. 2.000 ficou aqui em cima, já que ele é gramas, e em cima eu coloquei gramas. Agora a gente vai fazer a continha. Lembrando que a gente vai multiplicar 100 pelo de baixo e 18 pelo de cima. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer essa continha aqui, 18 vezes 2.000. Dezoito vezes 2.000, resultado é 36.000. Então, vou escrever aqui embaixo. Agora eu faço a pergunta, 100 vezes que número dá 36.000? Então, um jeito fácil da gente descobrir isso é fazer 36.000 e dividir por 100. Então, o número que eu quero descobrir, quando eu faço 36.000 dividido por 100, vai ser 360. Então, aqui eu vou descobrir que 2.000 gramas de salgadinho tem 360 miligramas
de cálcio. Então, essa é a resposta desse meu problema. Aqui nós temos um problema aqui um pouco mais simples, né? Então, aqui, vamos ler o problema. Para fazer uma pizza, são necessários 6 xícaras de farinha. Logo, com 24 xícaras de farinha, posso fazer quantas pizzas? Então, aqui, eu sei que uma das coisas é pizza. Eu tenho a quantidade de xícara de farinha. Então, vamos fazer da seguinte forma. Uma pizza precisa de 6 xícaras. Então, pizza em cima e a xícara embaixo. A pergunta começa a partir daqui. Com 24 xícaras de farinha, posso fazer quantas pizzas? Então, aqui, 24 é xícaras. Então, 24 fica embaixo. E eu quero saber quantas pizzas eu posso fazer. Então, vamos pegar aquela mesma ideia. O de cima multiplico o de baixo e o de baixo de cima. 1 vezes 24 igual a 6 vezes o valor que eu não conheço. 1 vezes 24 é 24. Então, que número vezes 6 é 24? Então, aqui, como eu fiz na outra, uma forma da gente descobrir o número que eu quero multiplicar por 6, que dá 24, eu pego 24 e vou dividir por 6. 24 dividido por 6 é 4. Então, eu já tenho a resposta aqui. Com 24 xícaras de farinha, faço 4 pizzas. Então, essas aqui são as grandezas diretamente proporcionais. Lembrando que a gente pode fazer de outras formas. Aqui eu vou fazer uma outra forma, essa mesma questão. Já vou deixar aqui a resposta embaixo, para a gente verificar que a forma funciona da mesma coisa. Então aqui eu vou colocar pizza e do lado xícara. Uma pizza leva 6 xícaras. Então, com 24, eu vou precisar de quantas xícaras? Farei quantas pizzas? Então, aqui eu vejo quanto aumentou de 6 até 24. Eu já ia descobrir também que daqui para cá eu aumentei 4 vezes. 6 vezes 4, 24. Então, aqui também eu vou multiplicar por 4. 1 vezes 4, 4. Teria descoberto também da mesma forma. Agora nós vamos ver as grandezas inversamente proporcionais. Então aqui a gente observa a seguinte situação. Uma mangueira está enchendo esse balde e ele faz esse trabalho em 24 minutos. Se eu colocar 2 mangueiras com a mesma potência, então 2 vão encher ele em 12 minutos. Então aqui a lógica, quanto mais mangueiras tiver, menos tempo vai ser gasto. Significa que se eu colocar 3 mangueiras com a mesma pressão, com a mesma intensidade, vai fazer isso em 8 minutos. Então, aqui a gente vê que inversamente proporcional pelo seguinte. Quando eu aumento uma capacidade, no caso aqui, a quantidade de mangueiras, se eu aumentar, eu vou diminuir a outra, que é o tempo. Então, quanto mais mangueiras, menos tempo se gasta. Então, vamos lá entender. Uma mangueira leva 24 minutos. 2 já leva o quê? Metade do tempo. 3, terça parte do tempo. E 4, aqui não tem o desenho, mas se eu tivesse 4 mangueiras, gastaria 6 minutos. Como é que a gente faz para descobrir essa relação? Eu vou fazer a multiplicação do número de mangueiras pelo tempo.
Então, aqui, 1 vezes 24, 24. Se eu fizer 2 vezes 12, também vai ser 24. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 6, também 24. Então, aqui na pergunta, 6 mangueiras vão gastar quantos minutos? Então, eu tenho que pensar 6 vezes quanto é 24. Aqui eu já tenho uma expressão que dá 24 com o número 6. Então, aqui eu descubro que no lugar da interrogação aqui vai ser 4. Então, 6 mangueiras gastam 4 minutos. 12 mangueiras, se a gente observar aqui, já respondeu a de cima. De 6 para 12 foi o dobro de mangueiras, então aqui vai ser metade do tempo. Então, aqui vai ser 2 minutos. Ou então, eu poderia ter feito 12 vezes que número é 24. E aqui a gente ia descobrir que o valor da interrogação seria 2. Vamos aqui tentar resolver agora a situação problema. Então, aqui a pergunta é, uma família quer comprar um presente para a vovó. Então, aqui, se 2 netos pagarem, cada um gastará R$60. Então, aqui eu vou colocar o número de netos e o valor. Então, 2 netos pagando, cada um pagará R$60. A pergunta é, se 4 netos pagarem por esse presente, quanto cada um gastará? Tem um valor que eu quero descobrir. Então, aqui a gente pode fazer da forma que a gente fez, 2 vezes 60, 120. 4 vezes que número é 120. Então, para descobrir essa segunda conta, eu posso pensar da seguinte forma. 4 vezes um número é 120, então eu vou fazer 120 dividido por 4. E 120 dividido por 4 vai ser 30. Então, se 4 netos pagarem por esse presente, quanto eles gastarão? R$30 cada neto. Outra forma também que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Dos netos de 2 para 4, a gente multiplica por 2. Então, aqui eu faço o contrário, já que inversamente proporcional, inverso significa fazer o inverso, ou seja, o contrário. Se daqui para cá eu multipliquei por 2, daqui para cá eu faço o inverso, que é dividir por 2. 60 dividido por 2, 30. Chegaria também à mesma resposta. Aqui também temos outra situação. Um carro com velocidade de 80 km por hora gasta 2 horas para fazer o percurso entre 2 cidades. Caso a velocidade fosse 32 km por hora, qual seria o tempo gasto? Então, aqui temos a velocidade, que é 80, e ele gastou um tempo de 2 horas. A pergunta é, se ele fosse a uma velocidade de 32 km por hora, quanto tempo teria gasto? Então, aqui, a gente pode fazer 80 vezes 2 é 160. 32 vezes que número seria 160. Então, aqui a gente pega, só é fazer 160 e dividir por 32. 160 dividido por 32, o resultado é 5. Logo, se ele fosse a 32 km por hora, ele gastaria 5 horas. Então é isso, gente. A aula de hoje a gente estudou, revisando um pouco, a ideia de proporção, certo? Onde a gente viu que uma proporção, para ser resolvida, a gente basta apenas multiplicar o número de cima pelo de baixo
e a de baixo pelo de cima. Se o resultado for o mesmo, nós podemos dizer que são frações proporcionais. Também na aula de hoje nós vimos o que são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Então aqui a gente viu que para resolver, temos várias formas de fazer. E por último também nós vimos que são grandezas inversamente proporcionais, que é quando uma grandeza está aumentando, a outra está diminuindo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que se ficarem dúvidas, assista esse vídeo novamente. Quem permanecer ainda com alguma dúvida e quiser tirar a dúvida comigo, pode mandar mensagem para mim, que é assim que sempre que for possível, vou estar tentando responder vocês. Então, bons estudos.